Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Vamos louvar? Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Em Deus que me fortalece, a cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Tudo posso em Deus que me fortalece, a cada dia
Boa noite, a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre, e que você sinta o abraço do amor de Deus, e que você sinta a generosidade, a força e o poder desse amor tão grande que Deus tem por mim e por você, por cada um de nós. Um Deus que não nos deixou de amar. Talvez você pense assim, poxa, mas com tudo isso que nós estamos vivenciando, tantos problemas, tantas mortes, tanta gente sofrendo, tanta gente passando dificuldade, o que eu sei, o que eu creio do fundo do meu coração, é que Deus jamais deixará de te amar. Deus, Ele te ama e te amará sempre, porque Ele é amor. A essência desse Deus é amor. Que Deus possa abençoar você. Eu agradeço você por mais essa oportunidade que você concede a nós, Igreja do Alves Dias, Igreja do Evangelho Quadrangular do Alves Dias, de estar na tua casa junto com você nessa terça-feira. Talvez você não veja o culto hoje, talvez você esteja em outro momento quando você ver essa ministração. Talvez você diga, puxa, já passou tanto tempo, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está apto, Ele estará sempre pronto a falar com você. É o meu desejo e é a minha oração sempre, em nome de Jesus. Este é o momento que eu oro por você, é o momento que eu abençoo a tua vida em nome de Jesus, em nome do Senhor, sobre a sua área financeira, a sua área espiritual. É o momento que nós oramos pelas nossas ofertas, é o momento que nós oramos pelos nossos dízimos. Eu sei que você tem sido fiel, eu sei que você tem sido generoso, e eu sempre digo, nós sempre dizemos isso, tanto eu como o pastor Ivaldo, nós não temos o que pagar a você, nós não temos o que fazer para retribuir essa sua fidelidade, mas o nosso Deus, Ele é fiel, e o nosso Deus, Ele tem todo o poder, toda a força para te abençoar e multiplicar na tua vida todo o recurso, aquilo que você sonha, aquilo que você tem como projeto, porque Ele é esse Deus, o Deus que jamais nós o venceremos em dar, o Deus que jamais nós o venceremos em entregar alguma coisa a Ele. Esse é o Deus em quem nós confiamos, esse é o Deus a quem nós servimos. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus esteja presente na tua vida. É a minha oração de sempre e o meu desejo, em nome de Jesus. Aqui desse lado, aqui do meu lado direito, nós temos aqui as informações do Banco do Brasil, e do meu lado esquerdo nós temos as informações do Banco Bradesco. E é neste Banco Bradesco, nessa conta do Bradesco, que nós temos a nossa chave Pix, onde você que não é correntista do Banco do Brasil, você pode fazer a tua oferta, você pode fazer a entrega do teu dízimo. A minha oração é que Deus te abençoe, eu quero orar com você, e se você pode orar junto comigo, se você pode curvar sua cabeça, se você pode falar com esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso, fale, ore junto comigo. Eu quero pedir que Deus te abençoe, eu quero usar a minha fé para pedir que o Senhor te guarde, que o Senhor multiplique recursos na tua vida. Eu tenho aqui 2 dízimos, para apresentar nessa noite. Está aqui com a gente hoje do grupo de intercessão a irmã Suicélia, a Célia e a irmã Aurora. Elas estão aqui, que Deus abençoe você, Célia, Deus abençoe você, Aurora. E hoje elas estão participando com a gente aqui de um modo ativo, em oração, pedindo para que Deus use a minha vida e Deus faça de tudo que Ele pode para abençoar você que está desse lado aí, tá bom? E eu quero orar nesse instante sobre a vida dessas 2 servas do Senhor. E sobre você que está ofertando e que tem dizimado sempre, que tem sido generoso. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante do Teu altar, nós estamos diante de um Deus tão grande, de um Deus que não existe como existir um rival, não existe rivais para o Senhor. O Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor é o Deus que tudo executa, o Senhor é o Deus que quando abre uma porta, ninguém fecha essa porta, e quando fecha uma porta, ninguém abre porta, porque Tu és o Deus todo-poderoso. E segundo esse grande poder que o Senhor tem, segundo esse poder majestoso do Senhor,
Eu estou apresentando a vida, Senhor, da Aurora, a vida da Célia, e não só a vida delas, mas a vida de todos esses amados que têm sido fiéis, esses amados que têm permanecido, Senhor Jesus, fiéis diante da Tua presença. Que o Teu bom Espírito, que o poder de Deus seja sobre a vida de cada um deles, que o Senhor possa multiplicar os recursos, que o Senhor possa guardá-los, que eles possam ser livrados de todo o mal, de toda enfermidade, doenças, de tudo, Pai, enfermidades na alma, enfermidades no físico. Senhor, coloque as Tuas mãos, que o Senhor os proteja, que o Senhor caminhe junto deles. Eu sempre gosto de dizer, Senhor, porque assim eu creio, que nós não somos dizimistas, que nós não somos ofertantes para barganharmos com o Senhor, para fazermos uma troca com o Senhor, não. Nós somos porque tudo que temos, tudo que somos, temos e somos porque o Senhor tem nos feito e o Senhor tem nos dado. Portanto, Senhor, eu te peço que o Senhor receba a nossa oferta de gratidão, a nossa oferta de amor por tudo que o Senhor tem feito com cada um de nós. Que as tuas mãos sejam sobre nós, e a palavra do salmista, que é aquela palavra do salmista Davi, no Salmo 139, que o Senhor nos guarda por trás e por diante, seja uma verdade nas nossas vidas. Consagra todos os valores levantados, para que a gente possa, Senhor, ter a sabedoria para uma boa administração, e que o Senhor multiplique recursos. Em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Agora eu te peço pela Tua palavra, por esse momento onde nós vamos ministrar a Tua palavra, conversar um pouco sobre a Tua palavra, que o Teu bom Espírito fala, Senhor Jesus, fale em nosso coração, fale em nossa vida, que nós possamos, Senhor Jesus, ser abençoados, que nós possamos sair deste canal, deste encontro, Senhor, revestidos do Teu poder. Eu oro no nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho em um texto que você conhece bem. Na verdade é a história, você conhece essa história muito bem. A história de Davi e Golias. Quem nunca ouviu essa história, né? Quem nunca leu essa história, quem nunca ouviu um sermão a respeito dessa história. Para algumas pessoas parece que ela é só uma história de crianças, ou para as crianças ouvirem. Mas ela é uma história real. E como o capítulo que ela está registrada, a história é a 1 Samuel, capítulo 17, e a leitura ela é muito grande, ela é muito extensa. Ela tem, na verdade, o capítulo 17 tem 58 versículos. Eu não vou ler a história, eu não vou ler o texto, mas na medida que eu for falando, que eu for ministrando, eu vou estar destacando alguns versículos para a gente aprender hoje uma lição, algo que Deus tem a nos ensinar. Essa história de Davi e de Golias é uma história onde talvez a sua essência, talvez a sua verdade ou o seu valor maior, ela se equivala não no sentido de nós fazemos as nossas aplicações para os nossos dias, que eu também creio, a respeito dos gigantes que nós enfrentamos. Talvez essa história de Davi e de Golias, a essência maior, aquilo que Deus quis mostrar como uma revelação aos filisteus e ao povo de Deus, é o poder de Deus, o poder do Deus de Israel, a grande capacidade do Deus de Israel contra todos os deuses dos filisteus. Porque quando nós lemos a história de Davi e de Golias, a gente lê que Davi, ele venceu ao gigante Golias não como um soldado. Davi, ele não era um soldado. Davi, ele não era ainda um guerreiro. Davi, ele era um menino. Davi, talvez ele tivesse 20 anos, máximo 22 anos. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi, ele era alguém franzino, alguém que não tinha experiência nenhuma em guerra. Então Davi, ele não usou as armas de um soldado, mas Davi, ele usou a arma, ou as armas, ou alguma coisa relacionada a de pastor. Armas de pastor, que cuidava de ovelhas. E esse texto aqui, o que ele mostra de uma maneira ampla é a manifestação de Deus, a manifestação do Senhor contra toda a força e contra toda
razão, estratégia humana. E quando você lê a história de 1 Samuel, essa história de Davi, essa história de Golias, quando você começa a ler o verso 1 e você vai lendo do 1 até o verso 58, como eu disse para vocês que são 58 versículos, você se depara com uma cena. Você se depara com um pano de fundo ou com um cenário, melhor dizendo, nem um pano de fundo, mas com um cenário. O texto sagrado diz que existe uma guerra prestes a acontecer. Existe uma guerra entre os filisteus e entre a nação de Israel. É isso que o texto nos narra. E quando tudo parece preparado para a guerra, quando tudo parece que está disposto para que a nação de Israel, com os seus guerreiros, com os seus soldados, eles enfrentassem aos filisteus, acontece algo inusitado. Porque no verso 3 que nós lemos, diz assim que os filisteus, eles ocupavam uma colina, eles estavam de um lado, e os israelitas estavam numa outra colina. E no meio deles, de frente de cada uma dessas colinas, existia um vale, onde seria o palco para guerrear. Então está tudo preparado para a guerra. Os homens de Israel, os guerreiros de Israel trajados com os seus uniformes, com os seus equipamentos para a guerra. A nação dos filisteus também provavelmente estivesse também equiparados. Só que algo inusitado acontece. Algo fora dos padrões de uma guerra acontece. O texto diz assim que surge do arraial dos filisteus um gigante, um guerreiro. O verso 4 nos diz isso, que surgiu um gigante, um guerreiro, e esse gigante ele tinha em torno de 2,90 metros de altura. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena, alguém com 2,90 metros de altura. Esses dias eu estava com a minha esposa e nós fomos no local comprar uma massa corrida. E quando nós entramos no ambiente, no mercado, né, tinha um rapaz que nos atendeu, um vendedor, que ele tinha 1,96 m de altura. Eu achei ele tão grande, tão gigante, que eu falei, olha, me desculpa te perguntar, quanto você tem de altura? Ele falou 1,96 m, mas ele era gigante, ele era imenso, com 1,96 m. Esses dias, vendo uma reportagem também na televisão, no Globo Esporte, eu vi uma reportagem de um jogador de voleibol brasileiro que tem 2,17 m de altura. E quando o repórter entrevistava ele, o repórter disse assim, ele com essa altura de 2,17 m, faz um repórter como eu, de 1,90 m, parecer ser baixinho diante dele. Agora a gente fica imaginando um gigante de 2,90 metros de altura, em torno disso, quase 3 metros de altura. E esse é o fato inusitado, porque a esse gigante ele chega, e ele sai do arraial dos filisteus, ele aparece neste vale, e no verso 8 diz que ele lança um desafio. Ele lança um desafio, e no verso 8 o desafio que ele lança é o seguinte, ele diz assim, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Por que vocês estão se preparando para a guerra? E aí ele faz perguntas, ou uma pergunta com resposta, uma pergunta retórica. Ele fala, não sou eu filisteu, eu sou um filisteu, estou aqui, tenho aqui a minha identidade para mostrar a vocês, nasci na minha terra natal, eu sou um filisteu. Vocês não são os servos de Saul de Israel? E aí ele diz assim no verso 8, escolham um homem para lutar comigo. No verso 9, ele diz o seguinte, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Este foi o ato inusitado. O verso 16, do capítulo 17, nos diz assim que durante um período de 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição e ele dizia a mesma coisa.
Me mostrem e me deem um homem para guerrear comigo e para batalhar, só eu e esse homem. Se ele me vencer, então nós seremos escravos de Israel. E o contrário é verdadeiro também. Se eu derrotá-lo, vocês serão os nossos escravos. Olhando para essa situação, olhando para esse guerreiro Golias, nós percebemos que ele era um homem confiante. E com toda certeza, a confiança de Golias era uma confiança na força dele, no tamanho dele, na altura dele, era a confiança dele. Além de ser um homem alto, ele era um homem forte. O texto sagrado, quando você lê o texto bíblico, o texto diz no verso 5 do capítulo 17, que é o que eu estou lendo, que ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Olha como isso é fora da nossa lógica, da nossa razão. Ele carregava uma armadura que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. O verso 7 fala assim: a haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Ou seja, então, além desse homem ser gigante, quase 3 metros de altura, ele era um homem forte, e a confiança deste homem estava projetada nele. E por ter tanta confiança, por ser ele um vencedor, por ser ele um guerreiro, como o texto sagrado narra para nós e nos mostra, isso fazia dele um ser arrogante. Quando no verso 11 diz assim que Saul e todos os israelitas viram o gigante, eles foram tomados por um sentimento de pavor. O verso 11 diz exatamente isso: eles ficaram atônitos e ficaram apavorados. E só o fato de olhar para o gigante, o fato de ver aquele homem enorme, com quase 3 metros de altura, eles são tomados então por um sentimento de medo, de pavor. E aí então começa todo um contexto de coisas, de pensamentos, de coisas que vão acontecendo no meio da nação de Israel, no caso não na nação, mas do exército de Israel, e eles começam então a perguntar: quem vai enfrentar esse cara? Nem Saul, que era um guerreiro, o rei Saul, que ele era um guerreiro forte, um guerreiro que venceu batalhas, nem Saul ele foi tomado de coragem para enfrentá-lo. Como enfrentar um campeão de Gate? Como enfrentar um campeão, um gigante sozinho, um campeão de guerra, um homem dessa altura, dessa magnitude de altura, vamos pensar assim? E no versículo 24 diz assim que quando os israelitas, eles viram o homem, eles fugiram, todos eles, cheios de medo. É o que o texto sagrado nos diz. Eles olharam para o gigante e eles foram tomados por medo. A história você sabe o final dela. Mas quando a gente vem até aqui, eu fico imaginando o que essa história tem a ver comigo e com você. O que uma história desta, que tem a sua aplicação real, o seu significado real, o que aconteceu naquela época aconteceu, existiu uma guerra, era um contexto de guerra sim, existiu uma situação sim, existiu um agir divino, existiu um milagre, Deus realizou uma obra extraordinária ali no exército de Israel, contra esse homem, contra esse exército, contra essa pessoa que carregava uma arrogância grande. Existia sim uma guerra entre os deuses dos filisteus, achando que poderiam derrotar o Deus de Israel. Existia tudo isso. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, com os nossos medos. Se a gente for fazer uma aplicação simplista, e é isso que eu vou fazer hoje, eu confesso para você que é uma aplicação muito simples. Quando a gente olha para essa história aqui, a gente descobre que nós também temos gigantes a derrotar. Nós temos um gigante a matar.
Talvez você nomeie esse gigante hoje, já que nós estamos vivendo um momento desse, como uma Covid. Pode ser um gigante, eu acredito até que seja um gigante, mas talvez você tenha um gigante pessoal. Você tem uma adversidade e a sensação que você tem é essa mesma sensação de Saul e de todos os soldados de Israel, de você olhar para a dificuldade, você olhar o tamanho da dificuldade, você olhar o tamanho do problema e você se sentir apavorado sem nenhuma porta de possibilidade para que você consiga a vitória. Agora, quando eu olho para essa história aqui, eu vejo o exemplo de Davi, eu vejo o exemplo de Saul, eu vejo o exemplo dos outros do exército de Israel, eu começo a pincelar alguma coisa que poderia ser útil para nós. E quando eu olho para Davi, eu vejo Davi cheio de fé. Eu vejo um Davi que ele carrega com ele uma intimidade com Deus. Porque é impressionante, gente, os filhos de Jessé estavam na guerra, alguns deles, eles eram fortes, eles eram guerreiros, Saul era forte, só que Davi, ele é um pastor de ovelhas, e Davi ele tem experiências com Deus. Davi vai falar do urso, Davi vai falar do leão, Davi vai falar da ação de Deus, e em nenhum momento Davi, ele carrega, ele puxa para si mesmo e projeta para si mesmo a vitória. Por exemplo, quando ele matou o urso. Pensa bem, um urso, para um homem lutar com um urso, a força do urso é imensa. É muito forte, só que Davi, quando ele via algumas ovelhinhas dele, que um urso tomava, ele corria atrás e ele disse assim: eu matei o urso, eu feri um leão que pegou uma ovelha minha. Só que Davi, em nenhum momento, ele projeta para dentro dele a força como uma capacidade dele, pessoal. Porque Davi, ele tem intimidade com Deus, que é o Deus da guerra. Davi, ele tem uma intimidade, e aí a gente começa a pensar, lendo e lembrando de alguns salmos de Davi. Por exemplo, quando Davi fala assim, que uns confiam em carros, lá no Salmo 20, verso 7, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, quando eu olho para essa história aqui, eu penso assim, que em momentos de gigantes nos afrontando, em momentos que você olha, e quando você olha com um olhar natural, você não consegue ver vitória, você não consegue enxergar uma capacidade de vitória, uma saída, você não consegue ter uma porta para escape, uma porta de milagre. Nessa hora, o que você tem que fazer é como Davi, você tem que exercer fé. É nessa hora que a fé, ela vai ser exercida, e a fé, ela transcende a razão. A fé, ela transcende a lógica. A fé, ela supera tudo que existe no nosso mundo natural. Fé é algo que a gente olha, algo que a gente espera, algo que a gente toma posse sem ter recebido. Isso é fé. Fé é a gente crer no impossível. Fé é a gente crer em coisas que o cientista não vai acreditar, que o ateu não vai acreditar, que o homem com sua razão humana, o homem sábio que olha e ele se vangloria da sua sabedoria, ele não vai acreditar. Fé é isso. E talvez Davi, e a palavra correta nem seria talvez, mas Davi, quando ele olhou para aquela situação, eu acredito que Davi, ele olhou e pensou o seguinte, que Deus é o nosso ajudador. Deus é o nosso ajudador em todos os momentos. Deus, ele está com a gente em todos os momentos, e Deus luta a nossa guerra. Deus está à nossa frente, é Deus que caminha com a gente, e Deus é o nosso Deus acima de qualquer dificuldade. E aí essa história aqui, ela nos traz algumas lições quando o gigante nos desafia. Davi nos ensina isso, essa história nos ensina. E a primeira lição que eu destaco aqui para a gente hoje, pensando numa situação dessa, quando eu enfrento um gigante, pastor, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, o que nós deveríamos fazer, o que nós devemos fazer, nós precisamos o quê? Abandonar o medo e encarar o problema. A dificuldade surgiu e nós temos que encarar o problema, não tem como fugir. Se o exército de Israel, eles ficassem ali, eram 40 dias que todos os dias de manhã, à tarde, o gigante ia lá e desafiava eles.
Eles não tinham para onde fugir, não haveria guerra, e eles ficariam ali naquela situação, e talvez o medo que eles estavam sendo tomados, e essa era a intenção do gigante, essa era a intenção daquele filisteu, é que daqui a pouco as forças daquele exército de Israel, do exército do Deus vivo, ali Israel, elas seriam minadas. E Satanás, ele faz o mesmo com a gente, ele se apresenta como um gigante e ele tenta nos colocar medo para que as nossas forças elas sejam minadas, mas quando nós temos ao nosso lado o Deus que nós podemos, nele tudo que nos fortalece, como diz Paulo, nós temos que olhar em frente e vencer o gigante. O verso 32 do capítulo 17, diz assim que Davi, ele disse para Saul, isso me impressiona, um menino, um jovem de 20, 22 anos, ele chega para Saul e fala assim: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Davi, quando ele chega que ele vai levar comida para os seus irmãos, Jessé pede para ele visitar os seus irmãos e trazer notícia para ele de como estava a guerra e como eles estavam na guerra, se estava tudo bem com eles. Quando Davi viu aquela cena e Davi falou: poxa, o que está acontecendo? O que está ocorrendo aí? E aí eles contam para Davi, eles narram para Davi, e o texto no verso 25 diz o seguinte, né? Os israelitas falaram para Davi: ó, está acontecendo o seguinte, esse homem aí, ele está desafiando Israel, o exército de Israel, e ninguém se sente confortável ou se sente encorajado para enfrentar esse gigante. E o próprio Saul também, ele não tem essa força, mas o rei dará grandes riquezas a quem vencer, também dará a sua filha em casamento e vai isentar a família deste cara dos impostos em Israel, a família de seu pai. Só que mesmo com esse benefício, vamos dizer assim, ninguém se aventura a lutar com o gigante, mas Davi fala assim: não, ninguém precisa ter medo e ficar abatido por causa desse filisteu, o teu servo irá e lutará com ele. Gente, eu fico pensando, olha que fé de Davi. E aí você fala: pastor, mas não foi porque o irmão de Davi disse isso. O que você está fazendo? Você quer se aparecer? Você está sendo prepotente, você está querendo se mostrar forte. Ou seja, olha o que está acontecendo. Só que na cabeça de Davi, ele não olha para ele. Davi não está focando nele, porque se Davi, por mais maluco que ele fosse, se ele achasse que era ele que ia derrotar o gigante, ele, por mais maluco que fosse, ele ia olhar no espelho e dizer: não, eu não tenho condições. Mas Davi, ele olhava para aquele desafio, como um gigante, que não era maior do que o Deus a quem ele servia. Ele não era maior do que o Deus a quem ele servia. O verso 24, como eu já disse para vocês, os caras ao verem Golias ficaram com medo. E quando a gente lê essa história aqui, nós somos críticos a Israel, né? Porque a gente lê a história com o seu começo, com o seu presente, com o seu futuro ou o passado. A gente lê uma história, a gente lê ela de cima. Nós conseguimos ler a história, a gente lê a história, sabe que na verdade existia um Davizinho, um menino que era um pastor de ovelhas, um menino franzino, que o gigante olhou e zombou dele, mas ele derrotou o gigante. Então nós olhamos e criticamos Israel. A nossa tendência é essa: como que Saul, sendo um guerreiro, ele pôde recuar, pôde ter medo? Como que tantos guerreiros de Israel, preparados desde a sua meninice, desde da sua juventude, como que eles puderam ficar com medo? Agora, quando eu e você enfrentamos alguns problemas, como que nós nos sentimos às vezes? Quando nós permitimos que o medo nos invada. Quando o medo nos invade, aí nós começamos a sentir impotência. Quando a impotência toma conta da gente, a gente começa a querer desistir, achando que não vamos conseguir. Davi não. Davi, ele se projeta de modo diferente. Ele não olha para o gigante, ele olha para Deus. Ele não tem medo do gigante. O posicionamento dele é o seguinte: existe um problema, existe uma dificuldade e nós temos que enfrentar. E é o verso 32 que eu já li. Ele fala: ninguém vai ficar olhando com o coração abatido. Não, Saul, eu vou enfrentar esse cara, o teu servo vai lutar com ele. Uma segunda lição que eu vejo aqui nesse texto aqui, a segunda coisa a fazer para derrotar o gigante, além de enfrentar o problema, eu preciso enfrentar essa dificuldade, esse problema com determinação. Saul está com medo, todos os homens do exército estão com medo. Isso que é uma coisa também que
acontece na nossa relação humana, na nossa vida. O exército está com medo, Saul está com medo, ninguém tem disposição, todos estão indispostos, mas quando Davi, ele se coloca na posição de enfrentamento, Saul, o rei de Israel, é o primeiro obstáculo que Davi tem que enfrentar. Por isso que eu estou dizendo, não basta você enxergar o gigante e dizer, eu vou enfrentá-lo, o gigante. Eu vou enfrentar o gigante. Mas você tem que ter determinação com o problema, porque surgirão aquelas vozes inflamadas pelo maligno, ou mesmo inflamadas pelo lado humano, que vão dizer para você, você não pode, você é incapaz, você não consegue, olha quem é você não tem força nenhuma, onde já se viu você achando que você vai conseguir isto? Então essas vozes que nós ouvimos, e Paulo fala que existem muitas vozes no mundo, se você não souber selecionar as vozes que você vai permitir, ou entrar dentro de você, você pode se sentir derrotado. Então você tem que ter determinação. Olha o que Saul diz para ele no verso 33, quando ele disse assim, rei, no verso 32, ele falou assim, olha rei, por que vocês estão com medo, com o coração abatido por causa desse filisteu? Teu servo vai lutar com ele. Saul olhou, provavelmente Saul tenha olhado, apesar que o texto, quando você lê o texto sagrado, Saul já conhecia Davi, que Davi ele se dividia no trabalho de pastor e no trabalho também com o cuidado das coisas de Saul. O texto sagrado diz isso. Mas quando Saul olha para ele, Saul fala assim, olha, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. No verso 33, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Mas eu fico pensando na determinação de Davi. Eu fico pensando na convicção de Davi. Mesmo com essa palavra de desânimo, esta seta inflamada com um desânimo para que ele não lutasse, eu vejo Davi convicto. Davi, quando ele chega para Saul, no verso 32, ele já carrega no coração, na mente, a predisposição de lutar e uma convicção de lutar, porque no verso 26, quando a gente volta no verso 26, ele diz o seguinte, ele disse assim para as pessoas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha que Davi, ele está tirando a guerra do plano humano. Davi, ele está saindo dessa guerra das coisas humanas e ele está pensando nas coisas celestiais, nas coisas de Deus. Este cara, ele não está desafiando simplesmente um exército. Esse cara, ele está desafiando o exército do Deus vivo. Gente, o que você tem que botar na tua cabeça, o que nós precisamos botar na nossa cabeça, por incrível que pareça, a nossa oração, a oração do povo de Deus, a posição em oração que o povo de Deus toma quando tem um enfrentamento assim, ela tem tanto poder que ela move os céus. A oração, ela move céus, porque o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, o que você ligar aqui na terra, será ligado nos céus. A oração, ela tem um poder extraordinário. Então Davi, ele sabe disso, ele tem intimidade com Deus. Davi é um homem de intimidade com Deus. E Davi diz o seguinte, olha, esse cara aí, quem é esse cara? Então quando Saul chega para ele, dizendo, você não tem condições, você não tem como enfrentar esse gigante, ele é um menino que sempre foi treinado, olha o tamanho dele, ele é um cara que é um guerreiro, olha a espada dele, olha quanto peso ele carrega, olha a armadura dele, pesa 60 quilos, você não vai suportar. Davi, ele carrega dentro dele uma convicção. E uma terceira coisa que Davi nos mostra aqui para nós derrotarmos o gigante, e é tudo isso que eu estou falando um pouquinho, é saber aonde está a base da nossa vitória contra o nosso problema, ou o problema, a dificuldade. Qual é a base? Onde está a base da nossa vitória sobre o problema? Não o nosso problema, o problema não é nosso, vamos jogar fora. Onde está a base da nossa vitória sobre o problema? Ele tem uma consciência muito lógica. Ele conta para Saul o que ele fazia no verso 34, quando as ovelhas dele eram capturadas por um leão ou por um urso. No verso 34 ele diz assim, Davi entretanto disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, de Jessé. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha de um rebanho, no verso 35 diz o seguinte,
Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca, e quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Olha o que Davi está dizendo. Só que Davi, ele é muito instrutivo para a gente nessa noite. Um instrutor, na verdade, para nós nessa noite. Porque no verso 37, contando isso para Saul, chega a parecer que ele está jogando para ele, puxando para ele, os louros são meus, tudo aquilo que eu estou fazendo sou eu que estou fazendo, eu que mereço todo o elogio. Só que não, olha o que ele diz no verso 37, ele fala assim: o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, e o Senhor que vai me livrar das mãos desse filisteu, das garras desse filisteu. Eu acho assim, que ele é muito esperto no sentido bom da palavra. Eu não sei nem se a gente pode dizer que essa palavra não tem uma conotação um pouco estranha. Morando no Brasil, falar de esperteza. Mas eu acho interessante que ele joga nas mãos de Deus. Só que ele não joga nas mãos de Deus tirando a parte dele. Não, eu vou lutar. Mas o vencedor não sou eu, é o Senhor que luta por mim. É isso que ele sabe, a base da minha vitória está em Deus. O êxito contra o leão, o êxito contra o urso, só fora possível por causa da força do Senhor. O Senhor que me livrou das garras do leão, o Senhor que me livrou das garras do urso, o Senhor vai me livrar das mãos deste filisteu. Uma outra lição, a quarta lição, que Davi, esse texto de 1 Samuel nos mostra, para nós derrotarmos o gigante, é que eu preciso saber de uma coisa, que as nossas armas elas não são como as armas que o homem e o mundo condicionou como armas de guerra. Estou lendo um livro, que ele diz assim, o autor do livro, que é o Augusto Cury, ele fala assim que para Deus os fortes são aqueles que perdoam. Para o mundo, os fracos são aqueles que carregam no coração um sentimento de vingança. Para o Senhor, os fortes são aqueles que dão o outro lado da face. Para Ele são os fracos. Para o Senhor, os fortes são aqueles que vão orar. Para o mundo, os fracos são aqueles que vão orar. Para o mundo, os fortes são aqueles que colocam em ação o plano deles. E o Davi, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo isso, porque quando Saul, ele veste Davi, isso está nos dois versos 38 e 39, ele veste Davi com a sua armadura, com o capacete de bronze, ele cingiu Davi com a espada do próprio rei Saul. A Bíblia fala que que Davi não conseguia nem andar. Para você ter uma ideia do tamanho, eu não sei se existe essa palavra, o pastor Evaldo costuma dizer, eu já inventei, do tamanho da franzinice de Davi. Ele era franzino, ele não conseguia nem se movimentar. E quando eu vejo esta cena, eu fico pensando que talvez alguém vai chegar para nós na luta contra um gigante, na dificuldade que se apresentou, no gigante que apareceu, no gigante que se tornou arrogante contra você, contra o problema. E eu não estou dando nomes a pessoas, mas pensa num problema, pode ser até uma pessoa, você quem vai saber, mas quando surge isso, talvez muitos chegarão para você e apontarão outro caminho, o caminho de não orar, o caminho de não buscar em Deus, o caminho de não focar em Deus. E quando eles apresentam essas receitas prontas para você, talvez nada dessas receitas, e na maioria das vezes nada dessas receitas funcionarão. Agora Davi, ele sabe que ele não precisaria daquilo, ele se despe daquela armadura de Saul. E aí eu entro na quinta lição, e na quinta lição, para a gente derrotar um gigante, além de saber que
o problema apareceu e eu tenho que enfrentá-lo com determinação, que as nossas armas não são as armas que o mundo nos oferece. Eu tenho que olhar, e Davi está dizendo isso, está sinalizando isso desde o começo, eu tenho que lançar-me contra o gigante, contra o problema, na convicção de que Deus está com a gente. É Deus que está com a gente, diferente do gigante. E aqui eu quero te chamar a atenção, diferente do gigante, que no começo eu disse, você vai lembrar, que ele tinha confiança. Alguém olhando do lado de fora fala, poxa, que confiança desse cara, mas ele tinha confiança nele. Imagina, 2,90 metros de altura. Imagina o Golias dirigindo nas ruas da nossa cidade com 2,90 metros de altura. Imagina você batendo no carro do Golias e todo bravo porque ele fechou você. Aí o Golias abre a porta, sai um gigante de 2,90 metros e você fala, tudo bem. Quer que eu pague o estrago que você fez? Então ele se valia do tamanho dele. Davi é diferente. Davi não tinha como se valer do tamanho dele, ele é franzino. Davi, ele é pequenininho. Golias então desprezou Davi. Ele chegou, o texto fala que ele olhou para Davi com desprezo. Ele olha para Davi, e a ideia de Golias, como era a ideia com o exército de Israel, era trabalhar na psique deles, no lado psicológico deles, minar todas as forças. Um gigante desse, 40 dias de manhã e à tarde, 80 vezes desafiando, quem é homem para me enfrentar? Me dê um homem para me enfrentar. Se esse homem me derrotar, nós seremos escravos de Israel. Porque ele sabia que ele ia ganhar, era o que ele pensava, ele tinha certeza. E ele amaldiçoou Davi pelos deuses dele. E é por isso que as pessoas que estudam esse texto, eles falam que a lição maior, como eu estava dizendo no começo, é a guerra que existia no mundo espiritual. Os deuses de Golias, dos filisteus, desafiando o Deus de Israel. E o Deus de Israel sempre vencerá todos os deuses, porque ele é o único Deus verdadeiro. E aí no verso 42, diz assim que ele olhou para Davi com desprezo. É o que diz o texto. E viu que ele era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por um acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. A Bíblia não diz quantos deuses ele invocou. E disse assim, venha aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Aí eu fico pensando que Davi, ele não deu a mínima importância, para que ele disse, para que ele ouviu de Golias, o que Golias tinha dito. Ele olhou aquele homem gigante e falou assim, não estou nem aí se ele é gigante, eu não estou nem aí se ele é um guerreiro desde a mocidade dele, eu não quero nem saber se ele tem 2,90 metros, eu não estou nem aí se ele está lutando contra Israel, dizendo que não tem um homem aqui contra o nosso exército. E aí Davi, ele faz uma das afirmações mais lindas que eu considero da Bíblia Sagrada, quando Davi, no verso 45, fala assim para o filisteu que o amaldiçoou, que falou assim, quem você pensa que eu sou? Eu sou um cão para você me tratar com esse jeito? Vim com pedaços de pau contra mim? Eu vou amaldiçoar você. E amaldiçoou Davi. Mas quando ele fala isso para Davi, Davi fala assim, você vem a mim com espada e com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou hoje. Você não está desafiando o exército, você não está desafiando a mim, você está desafiando um Deus que é todo poderoso, que é criador dos céus e da terra. E o Deus, como o pastor Ivaldo tem pregado de quinta-feira, quando ele abre uma porta, não existe ser na terra, no universo, capaz de fechar essa porta. Por isso ele vai contra. E aí eu vejo que é justamente esta fé que Deus deseja ver em mim e em você, independentemente do tamanho da dificuldade e do problema. Se você me perguntar, pastor, mas a gente não sente medo? A gente sente medo, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o seguinte, o que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus está me mostrando? O que a palavra de Deus me revela? Eu vou crer na palavra, eu vou ficar com a palavra, eu vou ficar com aquilo que Deus me mostra. Eu sou mais do que vencedor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia fala. E aí a última lição
a última lição que Davi nos ensina aqui para derrotar um gigante quando somos desafiados por ele. Nós temos que saber uma coisa, que quando nós decidimos, isso está no verso 46, crer em Deus, é aí que nós nos tornamos vencedores. Davi, quando ele fala com Saul sobre o urso, sobre o leão, ele não se baseia nele, lembra que eu estava dizendo para você? Ele se baseia no que? O Senhor me livrou. Quando nós decidimos então crer em Deus, é aí que nós nos tornamos vencedores. É Deus, foi Deus. Essa palavra na primeira pessoa, eu sai de cena, não sou eu, nós não podemos nada, nós podemos em Jesus, podemos tudo naquele que nos fortalece. E aí o verso 46, Davi diz a ele, fala assim: hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu. E olha que interessante, hein? Davi, o gigante, ele fala assim que ia dar a carne de Davi, no verso 44, as aves do céu. Davi já olha diferente. Davi fala: não, você está sendo usado, você está sendo um instrumento para causar pânico e medo nos nossos irmãos, no nosso exército, e você conseguiu isto, mas você se meteu com o cara errado, porque você se meteu com alguém que crê em Deus, com alguém que ora a Deus, com alguém que confia em Deus, e não é nem alguém que na verdade tem ódio de você, não, é alguém que crê naquele que é maior. Você está desafiando, não é a mim, você não está desafiando o exército, é o Deus de Israel. E Davi diz o contrário, Davi diz mais: hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu. Não era só ele, todos eles seriam derrotados como foram, e as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então percebe, gente, qual que é a lição que é grandiosa aqui? Qual é a lição? É a luta do Deus de Israel, que é sempre o vencedor, contra os deuses que acham que podem derrotar a Deus. E no verso 47 ele fala assim: todos saberão que não é por espada, que não é por lança, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. No verso 47, olha a consciência de Davi: não é por espada ou por lança, ou seja, é o Senhor quem nos concede a vitória, é o Senhor quem nos dá a vitória. E no verso 49 a gente encontra o Golias caído morto em terra. E aí, gente, eu termino dizendo que essa história tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente. Porque essa história, ela nos mostra a necessidade da gente demonstrar fé quando nós enfrentamos problemas. Essa história nos mostra que às vezes o que nós enfrentamos é algo muito fora daquilo que nós podemos suportar como homens, como ser humano, que é algo muito fora da nossa realidade, do nosso contexto de vida. Mas mesmo que isso aconteça, essa história nos mostra que o nosso Deus, e em Deus nós somos capazes de derrotar todos os gigantes que surgem diante da gente. Agora, Davi nos mostra, isso é verdade, Davi nos mostrou, isso é claro, mas eu preciso, como Davi nos mostrou, em primeiro lugar, deixar de lado o medo, enfrentar o problema, não ficar se vitimizando, não ficar culpando a Deus, dizendo que Deus é este que me abandonou, que Deus é esse que deixou acontecer isso comigo. Não, existe um problema, existe uma dificuldade. Como que eu vou lidar com essa dificuldade? E Davi nos mostra, enfrentando essa dificuldade com determinação, conhecer qual é a base da nossa vitória, é o Deus que eu sirvo, que as armas que eu vou usar não são as armas do mundo, que seja a arma da oração, que a oração muda as coisas, muda os planos, a oração mexe as coisas dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu. É isso que Jesus disse, e saber que Deus está conosco, e saber que quando nós cremos em Deus, é aí que nós nos tornamos mais do que vencedores. Que Deus possa abençoar você, querido, querida irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Eu não sei qual é o momento que você enfrenta, mas eu quero dizer para você, que Deus te vê todos os dias,
Eu me lembro que quando Jesus foi apresentado a Natanael, e ele disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Desdenhando de Jesus, quando disseram para ele que eles tinham encontrado o Messias. E aí Jesus faz a referência que tinha visto Natanael debaixo de uma árvore, se eu não estiver equivocado. E ele toma um susto. E aí ele fala: poxa, você realmente é o Messias? Não nessas palavras. E aí Jesus fala assim: só porque eu te disse isso, você está acreditando agora? Você vai ver coisas muito maiores. E o nosso Deus é o Deus que pode fazer coisas maiores em nossas vidas. Mas nós precisamos crer. Essa é a história do confronto de Davi e Golias, que tanto nos ensina. Eu quero orar hoje pelos familiares da Dona Maria. Quero orar pelos familiares também da Senhora Maria, que é uma vizinha da Rita, né? A Maria, a primeira que eu citei, a Carmen, que pede oração. Pela família do Senhor José. Todos esses casos são lutos. Pelo Valmir e pela Patrícia, que perderam um filho de 10 anos. Pela família do Bruno, o irmão da Jo, o sogro que faleceu, orar por eles. Pela família da Dona Laurita, que nós também estávamos orando, mas o Senhor a recolheu. Orar pela Tamires, que teve um aborto espontâneo. Orar pelo nosso irmão Antônio Castor, pelo seu irmão Anselmo, pela Dora, que é a cunhada dele, pela Vanessa, que é a sobrinha, e pela Wagner, que eles perderam a Viviane de 20 anos, ela tinha aquele câncer no sangue, leucemia, e ela lutou desde os 18 anos e ela foi recolhida pelo Senhor. Eu liguei para o Antônio para saber sobre uma outra situação e o Antônio me apresentou. Nós estamos orando então pelo Antônio, por toda a família, pela Priscila, que tem uma história de depressão, uma história de suicídio, essa pessoa que a Adriana do Paulinho nos pede oração. Senhor Maninho, o pai da Thelma, que teve um AVC. Pelo Roberto Alves, que tem inchaço na perna, alteração no sangue, foi a Josemara que pediu, a irmã Jô. A Simone, que tem trombose no cérebro, foi a Silvânia que nos pediu oração. A Paula, que está gestante, a Patrícia nos pede oração por ela está tendo uma gestação, às vezes ela tem alguns picos de nervosismo, que Deus possa abençoar também ela, trazer paz. A Edna Martelli e toda a sua família que estão com Covid. O Pedro Gonçalves, que teve uma parada cardíaca, que está na UTI, foi a Luciara que pediu a oração. O Brian, libertação. A Thelma, libertação. A Carmen, que pediu. O Douglas, libertação também. A irmã Odete, que é a irmã da nossa irmã Lucy, que estava com Covid internada também não na UTI, mas ela estava com aquele respiração, me fugiu agora, o oxigênio, né? Mas também está melhorando, talvez estivesse alta no dia de ontem. Pela Bela, orar em todas as áreas. A Ritinha, nossa irmã Rita, pediu oração. E pela Edna também, orar em todas as áreas. São essas pessoas que eu marquei nesse papel, mas eu tenho uma relação grande de pessoas para orar. E a gente ora nas madrugadas, né? O seu irmão? Não é aquele que nós estamos orando que teve o Covid. Tá, como que é o nome dele? Fala de novo, por favor. Antílio. Cantílio, o irmão da Aurora, né? Tá, então nós vamos orar pelo Cantílio também, tá bom? E a gente tem um grupo grande de pessoas que a gente está orando. Tem um grupo também que eu faço parte de oração de uma outra igreja que colocaram meu nome para orar pela esposa de um amigo e eu que fiquei no grupo. É muita gente para a gente orar, mas eu sei que Deus é poderoso. Vamos orar então, Célia e Aurora, e você que está com a gente, intercessores, pastores, servos de Deus. Nesse instante nós estamos apresentando alguns nomes, mas existem muitos outros nomes pelos quais nós oramos sempre. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. E esses nomes que eu citei nesta noite, Senhor Jesus, eu quero te pedir por todos eles,
pelo cantilho que a irmã Aurora apresentou agora, o seu irmão, e por todos esses 21 nomes que eu citei. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. A Tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. A Tua palavra nos ensina que o Senhor não mudou. E um dos nomes do Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem nós estamos agora em oração, unidos nesse mesmo propósito, um dos nomes desse Deus é o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que jamais mudará. Então eu quero te pedir que nessa hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor coloque as tuas mãos, seja o motivo que for, seja a dificuldade que for, seja enfermidade na alma, Senhor, seja enfermidade na mente, seja enfermidade no físico, seja, Senhor Jesus, o lugar onde eles estiverem, nos hospitais, nas UTIs, eu quero te pedir pelo teu poder que o Senhor estenda as tuas mãos e que o milagre do Senhor seja estabelecido, Senhor. Eu te peço, como eu sempre também oro, além desses pedidos, por todos aqueles outros nomes que nós temos, são quase 200 nomes que nós estamos orando, pedindo, Senhor, abençoa, guarde, cura. Algumas pessoas foram recolhidas e nós oramos pelos familiares, são muitas pessoas, mas eu sei que o Senhor nos atende, o Senhor ouve a nossa oração, mas além deles também eu oro pelos nossos profissionais da área de saúde, todos médicos, enfermeiros, auxiliares, as pessoas que trabalham, Senhor Jesus, na retaguarda, na limpeza, todos esses que estão lutando, todos esses que estão dedicando a sua vida, Senhor, nessa luta, Senhor, nesse desafio que nós estamos enfrentando. Eu oro por todos os governantes do mundo, todos aqueles que foram investidos de autoridade, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos orar, que nós devemos abençoar os nossos líderes, a nossa liderança, aqueles que têm autoridade sobre nós. Eu te peço, coloque as Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa estar na direção de todas as coisas. Eu quero declarar a minha fé diante de Ti e diante dessas situações ou situação, que o Senhor jamais perdeu o controle. O Senhor é o Deus que tem todo o controle. O Senhor é o Deus que cuida de nós, mesmo que a gente às vezes não perceba esse cuidado. O Senhor é o Deus que sempre está conosco. Eu te peço nessa hora, nos dê uma noite de bênção, nos guarde, nos livre de todo mal, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor nos dê um resto de semana de bênção, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, nessa noite pela vida da Camilinha, te pedindo que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre ela também, a vida da Suicélia, toda a sua família, familiares, Senhor, a vida da Aurora, Senhor, coloque as Tuas mãos, que as Tuas mãos poderosas sejam sobre a vida delas, no nome do Senhor Jesus, que hoje estiveram aqui, Senhor, trabalhando junto conosco, que o Teu Espírito Santo esteja na condução da vida dessas Tuas servas, é a minha oração, te agradecendo por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, nos guarde e esteja conosco, em nome de Jesus, amém e amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe vocês. Possamos ouvir